E vamos conhecer hoje a fantástica história de um casal que alega ter recebido mensagens em seu computador de uma pessoa da época medieval e de um ser do futuro, lá do século 22. Vamos conhecer essa história aqui no canal Notícias Assombradas, o canal que eu, Matheus Sornazari, apresento e trago notícias muito interessantes para vocês. Galera, essa história aqui, ela é bem antiga já, tá? Ela é lá da década de 80, de 30 anos atrás, que voltou a circular na internet. A alegação de um casal que dizia que um fantasma mandava mensagens para eles no computador. Eu pedi para o Rusmeia, ele foi publicado aqui no unexplainedmystery.com, e eu pedi para o Rusmeia trazer um textinho um pouco mais trabalhado para mim, que eu publiquei lá no blog assombrado.com.br. A história é a seguinte, nós vamos falar do casal Ken Webster e Debbie Oakes, tá? Por volta de 1985, eles se mudaram para uma velha casa lá na fronteira norte do país de Gales, que fica lá na ilha da Grã-Bretanha. E um dia eles estavam no quintal, quando viram um brilho verde emanar através da janela. Tá? Eles viram um brilho, ele chamou a atenção deles, eles foram lá ver, voltaram para dentro e descobriram que alguém havia escrito uma mensagem em seu computador. E a mensagem é essa aqui, ó. Verdadeiros são os pesadelos de uma pessoa que teme crescer e semear, mas a flor chega muito alta e murcha na luz ardente. É claro que a mensagem está em inglês, né? Aqui foi uma tradução literal. E eles ficaram pensativos, porque essa foi a primeira de várias mensagens que começaram a chegar no computador. E mais, na casa, começaram a ocorrer fenômenos estranhos, como a pilha de comida para o gato formar uma pilha inexplicável em formato de pirâmide, ou passos, né, pegadas empoeiradas que apareciam no local ali. E as mensagens chegando no computador. Quem se lembra dessa época, lá em 1985, por volta da década de 80, até início da 90, se lembra dos monitores, né? Que eram aqueles monitores TV assim, de raio catódico, né? E as letras eram verdes na tela. Era tudo verde, só tinha a tela preta e a tela verde, não tinha o Windows, essas coisas nada, galera. E eu cheguei a mexer num monitor desses, lá quando eu estava mexendo no início da computação lá na ET, eu fiz técnico em processamento de dados. Era o computador XT na época. Bem, voltando, então faz todo sentido ser o brilho verde, né? Porque a tela do computador, os escritos eram em verde. E o espírito que ficava mandando para eles se identificou como sendo esse daqui, ó, do século XVI, chamado Lucas Wyman. E mandou outras palavras, por exemplo, que palavras estranhas você fala? Numa mensagem dirigida ali ao Ken Webster. Depois disse novamente, você é um homem digno que tem uma mulher fantasiosa. E você mora na minha casa, com luzes que o diabo faz. Foi um grande crime ter roubado minha casa. Lucas Wyman. Aí por causa dessa palavreada, eles... luzes que o diabo faz e tudo mais, dataram esse espírito como sendo da Idade Média, mais especificamente ali entre 1500 e 1600. E aí, nos 18 meses seguintes, o casal também afirmou que estava recebendo mensagens de um outro indivíduo. Alguém que alegava ser dono de 2109. E aí sugeriram que a casa estava num portal temporal, ali numa seção transversal do tempo, né? Alguma coisa ligando aí diferentes pontos do espaço-tempo, né? Que tá falando com gente lá da época medieval, tá falando com do futuro, do século 22, e aqui o Lucas Wyman da Idade Média, esse homem não identificado de 2109, e eles ali em 1980. O que aconteceu? Lucas Wyman alegou, ele deixou as últimas mensagens dizendo que ele estava sendo acusado de bruxaria devido à sua capacidade de se comunicar com pessoas no futuro. E aí não houve mais mensagens dele e nem mesmo da entidade de 2109. Sumiu, simplesmente parou. Vários investigadores foram até a propriedade, analisaram e não viram nada de errado, tá? Não viram nada de errado, não encontraram nada. E aí o Ken Webster escreveu um livro, tá? Que chama The Vertical Plane, esse livro aqui, ó. Eu fui procurar, encontrei na Amazon aqui, ó, The Vertical Plane. E ele tá um pouco caro, tá? Porque tem um só e custa aqui, já convertendo, R$ 7.947. Ele tava mais caro, mas o dólar tá caindo, tá diminuindo o preço. Onde ele detalha tudo, o mistério de mensagens bizarras gravadas aí através do tempo no computador BBC dele. Tem no Brasil? Eu acho que tem, porque esse daqui, ó,
Ken Webster, os mortos podem se comunicar por computadores? Tem vários locais à venda. Aqui tem essa edição aqui, ó. É a Edicel, tá? Editora Cultural Espírita Edicel, que publicou. Primeira edição aqui, quem traduziu. Eu não tenho 100% certeza que esse é a tradução, porque eu não tenho o livro na minha mão e não consigo olhar a página que estava mostrando, do título em inglês, tal. Mas tem toda a chance de ser a tradução desse livro aqui, The Vertical Plane. E quem quiser se aprofundar, tem uma espécie de dramatização aqui de um programa aqui, ó. Carol Vonderman, Chris e Richard Wiseman investigam coisas aqui no BBC Micro. É um programa que foi dividido em duas partes, eles juntaram aqui, dá quase 40 minutos, detalhando essa história. Eles fazem uma dramatização, né, do que estava acontecendo. Quer ver, ó? Aí o pessoal vai tentando explicar. O Richard Wiseman, né, aquele cético, bem cético mesmo. Cadê? Tem a imagem aqui do... Eu queria ver a imagem do computador brilhando e eles indo lá. Bem, vou deixar todos esses links na descrição para vocês. E o que me lembrou dessa história também foi o que eu falei hoje lá no Almanaque Assombrado, de um homem que recebeu aqui, ele alega que recebeu mensagem de um fantasma no celular. No caso, no celular da namorada dele. Eles foram para a cidade inglesa de York, passear em alguns pubs. Num determinado pub que ele estava, ele achou o caminho para o corredor muito sinistro, tirou uma foto. E aí foram para casa, quando foi 1h48 da manhã, chegou essa mensagem no celular dela, vinda do celular dele, que eles juram de pé junto que não mandou um pro outro. Can you call back later? Você pode me ligar mais tarde? E eles ficaram já assustados, e no outro dia, às 10h15 da manhã, no celular da namorada, apareceu que alguém escreveu ali, ó. We are in this... Como eu disse lá, nós somos invasão zumbi, né? Parece invasão zumbi. E aí ele foi verificar o que esses números aqui, letras, e caiu numa equação aqui de elétron, a fórmula Hankel, usada para calcular a órbita molecular de um sistema de elétrons. E ele disse que nunca tinha ouvido falar isso na vida dele. Então ele disse que quem mandou essa mensagem desse foi um fantasma de um desses pubs aí, que enviou para ele. Será que os espíritos podem se comunicar usando celulares, mensagens de texto, SMS? Eu já falei muitas outras vezes, é um tema bem interessante, porque por telefone eles ligam. A Ana Paula, minha esposa, já contou até coletâneas de relatos de fantasmas ligando por telefone para as pessoas ali e conversando. Agora eles estão mandando até mensagens. Mas esse caso do computador, do Ken Webster aqui, é um caso muito intrigante, que eu precisaria ler o livro para ter muitos detalhes, porque tudo que você pesquisar na internet, a maioria vai ser só isso aqui, ó. Dificilmente você vai achar alguma coisa a mais. Então, se eu tivesse o livro, eu poderia... Eu vi com a Ana para comprar esse daqui, mas ela não tá conseguindo. Aí eu compro esse, qualquer coisa. Não, esse daqui eu deixo aqui. Eu quero edição em português, bonitinha, de 20 reaisinhos, tá? Esse aqui que eu quero. Show? Então, eu espero ter gostado desta notícia. Gostou? O que você acha de deixar aquele joinha aí pra nós? E divulgar o canal Notícias Assombradas. Estamos apenas começando. Acho que hoje é o dia 10 desse canal. 10 dias de criação dele. Então, divulgue, espalhe aí e fala, ó, surgiu um canal muito legal na internet, aquele cara lá do Assombrado, ele voltou a falar as notícias lá dele lá, beleza? Vai na descrição e assiste o documentário que o link tá lá. Fui, galera! Tchau!